Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like para dar aquela fortalecida no canal. Então vamos lá. Depois de voltar a se consolidar no mercado brasileiro de combustíveis, motivado pelo lançamento dos carros biocombustíveis, bicombustíveis, álcool e gasolina, o álcool pode se tornar também matéria-prima para a indústria química, para substituir os insumos derivados do petróleo, cujos preços do barril alcançam patamares elevados no mercado internacional. Algumas empresas não descartam a possibilidade de utilizar no futuro próximo a alcoolquímica no lugar da petroquímica. Interessante essa parte. As mais atrativas aplicações do álcool na indústria química, porém, serão voltadas à produção de compostos oxigenados, como ácido acético, acetato de etila e butanol. Na tabela são apresentadas algumas propriedades do butanol, ou seja, um álcool primário, e de certo álcool X. Os produtos da oxidação desses álcoois não pertencem à mesma classe de compostos orgânicos. Então nós temos ó, o butanol, nós temos a temperatura de ebulição dele, a massa molar dele e o produto da oxidação completa do butanol, tá? Então a gente vai ter que ter uma noção aqui. Então, vamos aos itens. O que, que ele está perguntando para resolver esse exercício? São dois, A e B. Forneça o tipo de isomeria que ocorre entre o butanol e o composto X. Nós sabemos que o composto X é, né, um álcool. Só que ele é um álcool diferente. Então a gente vai ter que analisar o quê? Né? E ele fala, né? Dê a fórmula estrutural do composto Z. Então depois a gente fala do composto Z. Vamos aqui. Nós temos o item A. Butanol. Butanol. Pessoal, claro, eu não vou desenhar os hidrogênios, porque senão a gente vai demandar muito tempo. Então, nós temos aqui, ó, butanol. Ou seja, é o nosso carbono primário que a hidroxila está ligada. Então, nós temos aqui, ó, C, 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 OH. Esse é o nosso butanol. Lembrando que o restante das ligações dos carbonos são com hidrogênios, tá certo? Então, nós temos o butanol. Só que ele está perguntando o tipo de isomeria que nós temos nesse outro álcool. Ele está falando que é o outro álcool com a mesma massa molar do que o butanol. Ou seja, ele também tem que possuir a mesma fórmula molecular. Tá bom? Nesse caso, qual é a sacada que nós temos que ter aqui, pessoal? A sacada que nós temos que ter aqui nada mais é que o quê? Então, nós temos que ver onde se encontra a nossa função e ela vai mudar de lugar. Só que esse OH, se vier para esse carbono, muda o álcool. Se vier para esse carbono, vai ficar o mesmo álcool que a hidroxila vier aqui, tá? Só que se a hidroxila vier para esse carbono aqui, primário, aqui da outra ponta, ele vai ser o quê? Vai formar o butanol. Ou seja, então nós teremos que fazer exatamente desse jeito aqui, ó. C, 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 C. Só que, como ele está no carbono primário e no primeiro, lembrando que a gente tem que ter a noção daquilo que a gente está fazendo. Tá vendo? Aqui está no carbono na ponta, então primeiro. Aqui ele está no segundo. Porque se eu mudar esse OH para cá, vai dar a mesma coisa que esse que eu escrevi. E se esse OH vier aqui para o final, no caso, né? Ele vai se transformar em início, vai ser a mesma coisa. A gente tem que pensar na molécula o quê? 3D, tá bom? Então, qual é o nome desse outro álcool? Esse outro álcool é... Deixa eu escrever até de azul aqui para dar uma modificada. É o butan 2-ol. Ou seja, é o nosso composto X. Que ele é o outro álcool, porque ele está falando aqui, ó. Certo álcool X. Então ele especifica, é álcool. Ponto final. Tá bom? E que tipo de isomeria? Eu só mudei a hidroxila de lugar, ou seja, a gente chama isomeria de posição. Tá certo?
Então, a resposta é isomeria de posição. Só que ele quer saber também aqui, pessoal, a gente vai continuar respondendo a A aqui, tá? E a B a gente já traz ali embaixo. Ele pergunta, dê a fórmula estrutural do composto Z. E qual é o meu composto Z? Ele quer a fórmula estrutural. Nesse caso aqui, pessoal, o que nós temos que ter em mente? Um álcool primário, tá vendo que ele sofreu oxidação completa. Um álcool primário, ele passa de álcool para aldeído e depois ácido carboxílico, que ele até tá falando aqui, ó, butanol, ácido butanóico. Se vem do butanol, butanol, que a gente pode falar, butanal e ácido butanóico. Então, ó, álcool, aldeído e ácido, tá certo? Quando nós temos o butan 2-ol aqui, que é a nossa substância X, ele vai sofrer uma oxidação. Quando ele sofre essa oxidação, vamos colocar até aqui a estrutura dele, ó, tá? Quando ele sofre essa oxidação, nós temos o OH aqui no... Quando ele sofre essa oxidação, um carbono secundário se transforma em uma cetona, certo? Então, nós teremos exatamente... Agora eu vou colocar com os hidrogênios, porque muitas vezes, pessoal, quando esses tipos de vestibulares, eles exigem, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, H3C, CH2, C, porque temos uma carbonila, e CH3. E a dupla O no carbono que tinha a hidroxila. Então, ele formou uma cetona. Ou seja, só para a gente colocar o nome aqui dessa nossa cetona, seria a nossa butanona. Tá certo? Ele não pediu o nome, mas vamos colocar. Ele só quer a fórmula estrutural. Então tá aqui, ó, a fórmula estrutural. Então a gente tem que ter isso em mente. Beleza, pessoal? Não é tão difícil o conceito de oxidação de álcoois, mas eu até lembrar tudo pode ser que demore um pouco. Tá legal? Então a gente tem exatamente isso. Então, respondemos a A. Então vamos para B. Ele pergunta: escreva a equação balanceada da reação de oxidação do butan 1-ol, sabendo-se que são produzidos ainda sulfato de potássio, sulfato de manganês e água. Quando a gente está falando, pessoal, vendo? O produto da oxidação completa aqui do butan 1-ol, ele tem que estar na presença de permanganato, que é um agente oxidante, tá? E tem que estar no meio ácido. Por isso que formou sulfato de manganês e sulfato de potássio, mais água, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a reação que eu trouxe para vocês de forma aberta já, tá? Para que a gente tenha essa noção, tá bom? Então eu vou até colocar aqui B, ó. Então, se nós pegarmos a fórmula molecular do butan 1-ol, a gente vai considerar, ó, só para a gente dar continuidade aqui, ó. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Aqui nós temos, ó, H3, H2, H2, H2. Tá legal? Porque, ó, o butanol aqui, ó, C4H10, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênios, 3, 5, 7, 9, 10 e um oxigênio. Permanganato de potássio, que nós temos aqui. O ácido sulfúrico, que nós temos aqui, tem que ser um agente oxidante em meio ácido, formando o ácido butanóico. O ácido butanóico, pessoal, vou até escrever aqui ele pequenininho, porque senão não vai... Não, vou escrever até aqui, ó. Então, o ácido butanóico, ele é exatamente isso daqui, ó. H3C. Temos que saber montar, tá? CH2, CH2, C. Vou colocar a função em vermelho para dar destaque. OH.
Então, a fórmula molecular dele vai ser como? 1, 2, 3, 4, porque não pode, né? Tem que ter 4, ó, C4. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 8 e 2 oxigênios. Tá vendo que ele se transformou em algo? Mais o sulfato de potássio, sulfato de manganês e água. Exigem muito disso, tá, pessoal? Ó, tá vendo que ele pediu a equação balanceada? Está tudo implícito, então a gente tem que saber ler e saber montar. E esse que é o problema, tá bom? Então aqui a gente está tratando de química orgânica, a gente vai fazer o balanceamento por NOx. Tem uma playlist aqui gigantesca de balanceamento, tá? Por NOx. Nesse caso, pessoal, cada carbono aqui, ele teria um NOx, mas a gente vai considerar o NOx médio dos carbonos. Então aqui a gente conhece 3 elementos. No caso aí tem o quarto que é padrão. Vamos lá. Oxigênio vale -2, porque a gente não tem peróxido, nem superóxido, nem reagindo com flúor, então ele vale -2. Hidrogênio vale sempre +1, porque não tem hidreto. E o potássio, pessoal, ele vale +1, tá? Isso é padrão do NOx. Então é um exercício relativamente chato, mas nada que a gente não consiga. Então vamos lá, pessoal. Todo NOx que eu colocar aqui embaixo é o NOx do elemento. Quando eu subo, eu multiplico pela quantidade de elementos que eu tenho. Então, ó, tá vendo que eu tenho apenas um oxigênio aqui, ó? Cada oxigênio vale -2. Como eu tenho apenas um, vai ficar -2. Hidrogênio, eu tenho +1. Ó, tá vendo que eu tenho 10 mais 1 vezes 10 mais 10. Então, a gente sabe que vai ser o carbono que vai mudar. O potássio é tabelado, então, ó, +1, +1. Olha o oxigênio aqui, ó, -2, -8. Tá legal? +1. Eu subo, ó, +2, -2 vezes 4, -8. Só que aqui, pessoal, nós temos uma coisinha. Quanto que vale um enxofre no ácido sulfúrico? Ele não valerá +6, porque eu tenho que zerar, não tem, ó, +2 com -8, mais 6. Lembrando que não tem nenhum íon, é só molécula. Então, essa parte de cima eu sempre tenho que igualar a 0, tá bom? Então, o NOx do meu enxofre vale +6. Lembre-se, quando está embaixo, eu subo, eu multiplico. Quando eu tenho em cima, eu desço, eu divido. Então, como eu tenho apenas um enxofre, +6 dividido por 1, +6. Tá certo? Só que, pessoal, toda vez que eu tiver o SO4, o enxofre valerá +6. Vocês já vão ver. Então, ó, aqui no hidrogênio eu tenho +1, eu subo, vai ficar +8, certo? No oxigênio, -2, vezes 2, ó, -4. Potássio, +1, subo, +2. Oxigênio, -2, subo lá, ó, -8. Olha lá o enxofre. Quanto que eu preciso para zerar aqui? +6. Tá vendo que ele bate com a mesma coisa do ácido sulfúrico? Então a gente tem que ter essa noção. +6. Aqui, ó, oxigênio, -2, -8. O enxofre a gente sabe que vale +6 e eu desço +6. Água, careca de saber, e também já é de uma forma mais fácil. Então, ó, tá legal? Aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? Então, o carbono, ele varia quanto? A gente já sabe que é o carbono e o manganês, então fechou, 0 a 0, tá bom? Aqui, a gente tem o quê, ó? Tá vendo? No total, a gente tem que zerar. Eu tenho +10 de hidrogênio e -2 de oxigênio. Eu não tô com +8. Ó, ele tá +8. Eu preciso de -8 do carbono. Opa, deixa eu apagar aqui para fazer certinho. -8. Se eu fiquei, ó, +10 com -2, +8. Para zerar, -8. Fechou. Lembre-se, aqui em cima é o total. Eu tenho que descer, porque eu tenho que achar o NOx de um único carbono. Eu tenho 4. -8 dividido por 4, eu vou ter um quanto no total? -2. Ou seja, ele partiu de -2 e foi para quanto aqui, ó? Vamos zerar que eu já volto para o manganês. Aqui eu tenho no ácido butanóico
Eu tenho mais 8 de hidrogênio, menos 4 de oxigênio. Eu tenho mais 4. Aqui, eu preciso de menos 4 para zerar. Não precisa, ó, menos 4 com menos 4, menos 8. Mais 8, 0. Quando eu desço, eu também tenho os mesmos 4. Então, menos 4 dividido por 4 vai me dar menos 1. Então, teve uma variação. A gente já vai discutir isso daí. Aqui no manganês, pessoal, ele precisa de mais 7 para zerar, não é? Ó. Aqui, ó. Mais 1, menos 8, menos 7. Para zerar mais 7. Quando eu desço, eu tenho apenas um manganês, então, ó. Mais 7. E na lista, aí na playlist de inox, a gente fez bastante permanganato, tá bom? E aqui vai ficar como? Como eu sei que o meu enxofre vale mais 6 e o total e o oxigênio vale menos 8, mais 6 menos 8, menos 2. Quanto que eu preciso para zerar? Mais 2. Então aqui vai ficar mais 2. Então descobrimos todas as nossas variações. Quando a gente faz balanceamento por NOx, pessoal, sempre um tem que oxidar e o outro tem que reduzir, tá bom? Sempre tem que haver uma redução e uma oxidação. Não pode ter só redução ou só oxidação. Não tem como, tá bom? Então vamos lá. Então a gente sabe que o carbono ele variou de menos 2 para menos 1, ou seja, o meu número aumentou ou diminuiu? Ele aumentou, porque menos 2 é menor que menos 1. Menos 2 menos 1 aumentou. Se ele aumentou, oxidou. Sempre na rima, tá? Ele aumentou, oxidou. Ele sofreu um processo de oxidação. Ele é o nosso agente redutor. Sempre ao contrário, tá? Ele não está pedindo, mas vamos fazer por completo. Para vocês também, quem está aqui, para revisar. O manganês, ele parte de mais 7 para mais 2. Ou seja, ele partiu de mais 7 para mais 2. Ele não diminuiu. Mais 7 é maior que mais 2. Então, se ele diminuiu, reduziu. Rima. Aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Então, ele sofreu um processo de redução. Ou seja, ele ganhou elétrons. Ele é o nosso agente oxidante. Tá legal? Sempre o inverso. Só que nós temos que verificar o quanto que variou. Quanto que variou? Vamos ver o carbono? O carbono variou de menos 2 para menos 1. Ou seja, ele variou apenas 1. Então, cada carbono, o NOx médio, variou 1, de menos 2 para 1. Só que eu tenho um total de quantos carbonos? Eu não tenho um total de 4 carbonos, então eu tenho que multiplicar por esse 4. Então, 1 vezes 4 vai me dar um total. Essa variação total foi 4. Enquanto o manganês, quanto que ele variou? Ele variou de mais 7 para mais 2. Ele variou 5. Mas eu tenho apenas um único manganês. Então, se eu multiplicar 5 por 1, vai dar o próprio 5. Tá legal? O que nós fazemos isso daqui? Nós vamos ter que fazer a inversão. Como assim a inversão? Nós vamos pegar ó, o 4 que nós descobrimos do carbono, eu vou colocar na frente da onde eu tiver maior incidência de manganês. Tá? E onde que eu tenho a maior incidência de manganês? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Tanto faz nesse caso. Então, eu já vou pegar o 4. Coloco aqui na frente, onde tem manganês, e já vou balancear o manganês aqui, ó, 4. Então, eu tenho 4 aqui e 4 aqui. Não preciso mais nem me preocupar com o manganês, tá? E qual que foi a variação do manganês? Ele não foi, ó, de 5, então eu tenho que colocar o 5 na frente da onde eu tiver a maior quantidade de carbono. Onde que eu tenho a maior quantidade de carbono? Aqui ou aqui? Tanto faz também. Então eu pego esse 5, coloco na frente desse carbono, porque eu também vou ter que colocar na frente desse carbono. Tá bom?
Uma outra coisa. Ah, vocês vão falar quem lembra de inox, né? Ah, mas você não simplificou. Não dá para simplificar. Se esses números fossem simplificáveis entre si, positivo é operante, tá bom? Aí daria. Mas eu sempre tenho que chegar no menor número inteiro. Eu não posso ter 1,5, 1,75, 2,3. Não, não dá. Não posso ter isso, tá? Tem que ser o menor número inteiro. Então, por esse motivo que eu não balanceei. Simplifiquei. Para fazer o balanceamento, agora a gente já tem três elementos, né? Temos três nesse caso: carbono, manganês e o potássio. Então, ó, carbono eu tenho 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. Tanto no reagente quanto no produto, tá? Balanceamento, tudo que eu tenho de um lado, obrigatoriamente tem que ter do outro. Manganês eu tenho 4 manganês, 4 manganês. Bateu. Potássio, quantos potássios eu tenho aqui? Eu tenho 4. E aqui, eu tenho 2. Qual o número vezes 2 para dar 4? 2. Então, 2 vezes 2 eu tenho 4. Com isso, pessoal, balanceou o quê? O enxofre. E lembrando, último elemento a ser balanceado, oxigênio, penúltimo hidrogênio, antepenúltimo, qualquer outro. Tá legal? Não gosto de ficar fazendo outras regras, porque senão tem que decorar muita coisa. Mas vamos lá. Tá vendo que no produto eu tenho um enxofre balanceado? Porque eu tenho, ó, 2 enxofres aqui no sulfato de potássio, mais 4 no sulfato de manganês. Então eu tenho um total de enxofre nos produtos 6. Aqui eu tenho que ter que número? Eu tenho que colocar o 6. Porque eu tenho apenas um enxofre e eu só tenho enxofre aqui. Então 6 vezes 1, 6. Beleza? Agora balanceamos o hidrogênio. Porque nós temos os hidrogênios balanceados aqui nos reagentes. Então, nós temos, ó, 5 vezes 10, nós temos 50 aqui. Não podemos esquecer que tem hidrogênio aqui, não só aqui, tá? Então, ó, 50, 5 vezes 10, 50. 6 vezes 2, 12. 50 mais 12, 62. Então, ótimo, maravilha. Então, 62. Aqui, pessoal, nós temos, ó, no ácido butanóico, 5 vezes 8, 40. Nós precisamos de quanto? Nós precisamos de 62. Faltam quantos aqui? Não precisa de mais 22 hidrogênios? Nós temos 2. Qual o número do coeficiente que a gente tem que multiplicar por 2 para dar 22? Só colocar 11. Então, ó, 11 vezes 2, 22, mais 40, 62. Bateu o hidrogênio. Então, ótimo. Agora, vamos calcular o oxigênio. O oxigênio tem em todas, né? Aí já é meio chatinho. Mas nada que a gente não consiga, tá? Então, nós temos aqui, ó, 6 vezes 4. Aqui no ácido sulfúrico, nós temos 24. 24. Aqui no permanganato, 4 vezes 4, nós temos 16. 24 mais 16 me deu 40 oxigênios. Mais 5 vezes 1, 5. Então, nós temos um total de 45. Tá bom? Então, temos que ter 45 aqui nos produtos. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 4, 8. 10 mais 8, 18. 4 vezes 4, 16. Eu tenho quanto aqui? 18. Mais 16, eu vou ter 34, certo? 34. Mais 11, 45. Bateu. Tá vendo, pessoal? É um exercício que demanda, sim, muito tempo. Porque nós temos que fazer o balanceamento por oxidação. Isso demanda tempo. Que até vocês lembrarem todo o conceito. Ah, dá para fazer de uma forma mais simplificada. Tudo bem. Você vai lembrar os NOx dos outros elementos com muita dificuldade. Talvez sim, talvez não. Que bom se você lembra. Ótimo. Já agiliza bastante. Mas tá aí. Então, sem mais delongas, pessoal, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é extremamente importante. Assim que eu visualizar, eu tiro a dúvida de vocês. E se você chegou aqui para engajar o vídeo, coloca, ó, hashtag exatamente química ou hashtag oxidação de álcoois. Tá legal, pessoal? E claro, eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas.
Fica aqui o meu muito obrigado. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado de todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo com qualidade. Conto com o apoio de vocês. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!